vou estar trazendo uma palavra hoje, na verdade, algumas perguntas que talvez você, ou na maioria das vezes, nós sempre fazemos esse tipo de pergunta. São 3 perguntas que é muito comum no nosso meio. Dentre essas 3 perguntas, a gente vai falar algumas verdades acerca de Jesus. E talvez, no início, agora que eu vou estar ensinando para você acerca de Jesus algo, você pode dizer assim, eu já sabia disso, mas preste bastante atenção à palavra, que você vai ver que você não sabia com profundidade. Eu intitulei essa mensagem como Verdades sobre Jesus. Verdades sobre Jesus. A gente vai começar com João 12, 27. Verdades sobre Jesus. Alguns momentos da nossa vida a gente se questiona e às vezes até questiona alguém mais próximo da gente. Com algumas perguntas, e é muito comum a gente ter esse questionamento: por que que Jesus veio à Terra? E muitas das vezes a gente pode até pensar assim, dizer, não, Jesus veio à Terra para ser um exemplo de homem de Deus, para ser um modelo de exemplo para nós, também, mas não foi o seu principal objetivo. Você pode dizer assim, não, mas Jesus veio à Terra porque ele veio para pregar o amor, a paz. Quando ele estava na Terra, ele pregou também o amor e a paz. Mas esse não foi o seu principal objetivo. O principal objetivo de Jesus ter vindo à Terra foi para morrer. Ah, pastor, sim. O principal objetivo de Jesus ter vindo à Terra foi para morrer. E ele sabia disso. Porque era a única forma, presta atenção para cá, era a única forma de, através da sua morte, ele pagar toda a dívida do pecado da humanidade. A minha dívida de pecado, a sua dívida de pecado. Era a única forma de ele tirar o pecado do mundo. Era ele pagando o preço de cruz, o preço da sua própria vida. No Antigo Testamento, a Bíblia fala que Deus mandava matar um cordeiro, um carneiro, um cordeiro sem mácula, sem defeito, o mais bonitinho daquela fazenda. Cortava o pescoço daquele carneiro e tirava o sangue. Dava para os sacerdotes iam até o sumo sacerdote, que era só um que podia entrar na presença de Deus. Tinha um véu que dividia Deus do homem. Aquele sacerdote que jejuava por 2 dias sem dormir, ele levava o sangue e derramava diante da arca da aliança, que representava o sangue, a presença de Deus, e ali Deus cobria todo o pecado daquela nação durante 1 ano. Aquilo era um pronúncio daquilo que tinha por vir. Deus ele estava ensinando para o povo que um dia ia ter que vir um cordeiro sem defeito. Mas esse cordeiro não seria mais o cordeiro do homem, sim seria o cordeiro de Deus. O objetivo desse cordeiro de Deus era vir ao mundo e morrer como um cordeiro, mas não só para fazer a expiação de um pecado de uma nação, mas para tirar todo o pecado do mundo, para pagar a dívida de todo o pecado do homem. Era necessário que Jesus morresse, Jesus sabia disso. Era necessário que Jesus morresse, para que os pecados nossos, a nossa dívida morresse com Ele, a nossa velha natureza morresse com Ele, a natureza pecaminosa, o pecado morresse com Ele,
e que pela fé, ao terceiro dia, nós ressuscitássemos com Ele, para uma nova vida em Cristo. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, no mundo espiritual, você nasce para Cristo. Você reviva para Cristo. Os teus pecados morrem com Cristo e você ressuscita para uma nova vida. É o que a Bíblia diz, tudo se fez novo. Tudo se faz novo na sua vida. Então era necessário que Jesus morresse. Jesus, ele relata isso para os seus discípulos. Em João capítulo 12, versículo 27, João registra esse relato de Jesus. Jesus, ele diz assim, em João 12, 27, ele diz assim: agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Jesus diz: Pai, salva-me dessa hora. Jesus disse assim: não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. O que é que Jesus estava dizendo? Jesus dizendo: o que eu direi ao meu Pai? Ele faz uma pergunta. Ele disse: eu vou dizer para ele me salvar agora? Não, Jesus diz: eu vim exatamente para esse momento, eu vim para isso, eu vim para morrer. Porque se eu não morrer, o pecado do mundo não será retirado, e vocês vão continuar longe de Deus. Era necessário que o Cordeiro de Deus, um homem perfeito, sem nenhum pecado, viesse e morresse como um cordeiro, para que o pecado fosse removido de nós, para que Deus voltasse a ter comunhão com nós, porque Deus só ia ter comunhão com nós, só tem comunhão com nós, por causa do pecado removido, porque Deus, ele não tem comunhão com o pecado. Se você observar, você que é um crente autêntico, você que é um cristão sério, você vai concordar isso comigo, quando a gente falha, quando a gente erra, quando a gente pisa na bola, a gente fica mal, a gente fica com vergonha de Deus, e a gente vai orar e diz: Senhor, me perdoa. E a gente muitas das vezes sente dificuldade até de aceitar o perdão de Deus para a nossa vida, porque nós vacilamos, e às vezes já é a terceira, a quarta, a quinta vez que nós vacilamos naquela mesma área, e nós pedimos perdão para Deus, e automaticamente quando nós aceitamos o perdão de Deus na nossa vida, a gente começa, na oração, a gente começa a sentir que Deus está ouvindo a nossa oração. Mas quando a gente vacila, quando a gente faz algo errado, que vai orar sem pedir perdão, a gente ora, a gente sente que Deus não está nos ouvindo. Sabe por quê? Porque Deus não tem comunhão com o pecado. Precisa do sangue de Jesus nos limpar, para que Ele tenha comunhão com nós. Jesus, quando morre, quando o pecado do mundo é retirado mediante a morte de Jesus, automaticamente nós começamos a ter excesso com Deus. Todas as vezes que pedimos perdão a Ele, se arrependemos ali amargamente, com toda a sinceridade do coração, Ele vem, nos perdoa e nos limpa, e nós passamos a ter comunhão com Deus. É por isso que é necessário que nós aceitamos a Jesus, porque quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos aceitando que Ele pague a nossa dívida. Não tem como eu chegar e dizer: Sária, eu vou pagar a tua dívida, e a Sária disse assim: pastor, não quero que tu pague essa dívida para mim, eu não vou poder pagar uma dívida que ela não quer que eu pague. Ela tem que aceitar que eu pague a dívida dela. Eu posso pagar a dívida de todo mundo, mas da Sária eu não posso, ela tem que aceitar que eu pague. Então, da mesma forma é Jesus, você precisa aceitar que Ele pague a sua dívida, que Ele não só pague da sua dívida, mas que Ele se torne Senhor da sua vida. Como assim, pastor? Me explica. Na Constituição, naquela época judaica, do judeu, por exemplo, assim, se alguém tivesse devendo uma conta e não pudesse pagar, aquela pessoa, aquele homem, aquele chefe daquela família, era levado como escravo, para trabalhar para aquele senhor que ele devia. E só existia uma maneira daquele homem ser liberto. Primeiro, se era no ano do jubileu, que acontecia em 50 em 50 anos, onde os escravos eram libertos. Era uma tradição judaica.
Mas imagine se o ano do jubileu tivesse acontecido o ano passado e hoje eu fosse levado escravo porque eu não conseguia pagar minha dívida. Significava que daqui a 50 anos que eu ia ter uma chance de ser liberto. Com mais 47 que eu tinha, ia dar 97. Talvez não tivesse mais nem vivo no ano do jubileu. Outra coisa que você poderia ser livre, se um parente seu, se um irmão seu, pagasse a sua dívida. E se lá naquele camarada que você estava devendo e agora você está sendo escravo dele porque você não conseguiu pagar a dívida, você ia até aquele camarada lá, o irmão seu ia até ele e dizia assim, olha, eu vou pagar a dívida do meu irmão. Só que pela lei da época, pela constituição da época, aquele camarada, ele só mudava de dono. O irmão dele passava a ser senhor dele. Porque o irmão dele pagou a dívida dele. Só que o irmão dele não ia tratar ele como escravo, e sim como família. Mas o irmão dele seria senhor dele. Era assim que funcionava a lei. Quando Deus ele apresenta para o povo judeu o Cordeiro de Deus, que era Jesus, ele estava dizendo assim, olha, ele vai pagar toda a dívida de pecado de vocês, mas só que ele vai passar a ser Senhor da vida de vocês. É por isso que quando nós aceitamos Jesus, nós temos que declarar para ele, olha, eu te aceito como meu Salvador. Em outras palavras, eu te aceito como pagador da minha dívida. Diz, como meu Salvador e Senhor da minha vida. Ele passa a te pagar a tua dívida e se torna senhor da tua dívida. Mas pastor, não é trocar 6 por meia dúzia? Não, porque antes tu era escravo do pecado, agora tu é escravo de Jesus. O pecado te tratava como escravo, mas agora Jesus é o teu irmão, o primogênito entre os irmãos. Ele vai te tratar como irmão, como família. Mas ele não vai deixar de ser o teu senhor, porque ele pagou a tua dívida. Então era assim que funcionava e era assim que Deus fez. Então era necessário Jesus morrer. E é por isso que ele diz assim, aqui quando nós acabamos de ler, agora o meu coração está perturbado. Ele diz assim, eu estou angustiado porque sei que vou morrer. E ele disse assim, ele faz uma pergunta para ele mesmo, o que direi? E depois ele diz, Pai, salva-me desta hora? Ele faz outra pergunta para ele mesmo. Aí ele mesmo responde, ele mesmo diz, não, eu vim exatamente para isso, para esta hora, para morrer, foi para isso que eu vim. Então quando alguém perguntar para você, para que Jesus veio na terra? Para morrer por nós. Foi o objetivo principal de Jesus, foi morrer por nós. Só havia uma maneira de pagar os nossos pecados, era morrendo por nós. Mas as pessoas não tiraram a vida de Jesus, Jesus deu voluntariamente. Até o Império Romano podia dizer, não, nós tiremos a vida de Jesus. Jesus podia orar ali, invocar os anjos e dissipar todos os soldados romanos e sair livre, se Jesus quisesse. Mas Jesus deu voluntariamente a sua vida, porque ele sabia que era necessário que ele morresse para pagar a nossa dívida hoje do pecado. Em João 10, 18, ele é bem claro, Jesus disse assim, ó, ninguém tira de mim, ele estava falando da vida dele, ninguém vai tirar a minha vida de mim, ele disse, ó, ninguém tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Aí ele disse assim, tenho autoridade para dá-la e para retorná-la, esta é a ordem que recebi do meu Pai. Ele estava dizendo assim, ó, eu tenho autoridade para dar a minha vida, mas eu tenho autoridade para reavê-la ela de novo. Foi o que ele fez. Ele disse assim, eu vou dar a minha vida por vocês todos, mas depois eu vou reaver ela. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí o que é que acontece? Quando ele está na cruz lá, pregado na cruz, ele diz desse jeito assim, ó, Deus meu, por que me abandonaste? Literalmente nesse momento Deus virou as costas para ele. Mas por quê, pastor? Porque nas costas de Jesus estava todo o pecado do mundo e Deus não tem comunhão com o pecado.
É por isso que Deus se afasta de Jesus. E Jesus, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? É porque nesse momento Deus, ele vira as costas, porque o pecado do mundo estava sobre Jesus. E nessa hora o pecado é dissipado. Ele diz desse jeito: está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Na hora que morre, a Bíblia diz que aquele véu que separava o homem, que só podia entrar lá o sumo sacerdote, naquele véu do templo, da igreja da época, que só podia ir o sumo sacerdote até lá, a Bíblia diz que nessa hora, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Era Deus dizendo assim: todo mundo agora tem livre acesso comigo. Agora não é mais só um homem, todos que quiserem vai ter acesso comigo, porque agora o pecado deles foi retirado através de Jesus. Por isso que eu e você hoje temos livre acesso com Deus, porque antes nós estávamos destituídos da glória dele, porque o pecado fazia separação entre nós e Deus. E por que agora não faz separação entre nós e Deus? Porque existe Jesus para pagar a nossa dívida e nos perdoar continuamente. Toda vez que você vacilar, toda vez que você pedir perdão e se arrepender de coração, Jesus, ele perdoa e você é limpo, como um limpador de para-brisa. Limpinho de novo. Livre acesso com Deus. Então era necessário que Jesus morresse, mas Jesus, a Bíblia diz que ele vai no inferno, pega a chave do inferno, da morte, e ele ressuscita. E se torna nosso Senhor. Pelo menos 500 pessoas da época viram, conversaram e comeram com Jesus após a ressurreição. Foi um fato que aconteceu na época, inquestionável na época. Então era necessário que Jesus morresse. Era necessário alguém 100% perfeito para ser o Cordeiro de Deus. A única coisa que podia tirar o pecado do mundo para todo sempre, tinha que ser um Cordeiro de Deus 100% perfeito. Então veio Jesus. Quem era Jesus? O primeiro filho de Deus, o unigênito entre os irmãos, o primeiro filho, que estava já lá, desde a fundação do mundo. Então quem é Jesus? Além de ser o nosso irmão para nós imitar ele, ele é o nosso Senhor, porque ele pagou a nossa dívida. Está clareando a mente de vocês agora? Estão começando a compreender? Era necessário que Jesus morresse. Não foi uma fraqueza de Jesus se entregar à morte. Ele deu porque ele quis, porque era necessário. Então Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele morreu, ele levou todos os nossos pecados. E aí depois ele ressuscita. E aí pela fé nós morremos com ele e ressuscitamos para uma nova vida quando nós aceitamos a ele como o nosso pagador da nossa dívida e o nosso Senhor. Pastor, tem pessoas que estão separadas de Deus, um monte. Porque segundo a Bíblia, o pecado é removido quando nós aceitamos que ele pague a nossa dívida. E aí nós temos livre acesso com Deus. Na época do Antigo Testamento, a Bíblia fala que quando o povo estava sendo liberto do Egito, Deus enviou uma praga para matar todos os primogênitos do povo do Egito. Aí Deus mandou uma ordem para que Moisés instruísse o povo, e Moisés disse para o povo assim: olha pessoal, não coma nenhum pão afermentado. Deus disse que se vocês comerem, vocês vão morrer. Para celebrar agora a Páscoa, vocês vão comer, vão matar um cordeiro lá do seu quintal. Mate um cordeiro, tira o sangue do cordeiro, passe sobre os umbral das portas, e depois coma e celebre a Páscoa com a sua família, com aquele cordeiro. Coma o cordeiro.
Porque quando Deus vier matar os primogênitos do Egito, ele vai passar por as portas que estão com sangue, e ele vai ver e não vai deixar que o destruidor entre naquela casa e destrua aquela família. Era um prenúncio daquilo que tinha por vir. Era uma fotografia, era a sombra dos bens vindouros. Estava falando de Jesus hoje para nós, que ia haver um cordeiro que ia descer do céu, e que o sangue, que aquele que aceitasse o seu sangue, o sangue da nova aliança, na sua vida, na sua família, Deus não permite que o destruidor destrua. Então aqueles que são marcados pelo sangue de Jesus, Deus não permite que o destruidor destrua. E aí, pastor, mas aí nós tínhamos que comer Jesus? Nos dias de hoje, nós temos que não só nos alimentar de Jesus. A Bíblia diz para nós se alimentar de Jesus, nós e toda a nossa família. Foi a ordem que ele deu no Egito: pega o cordeiro, coma junto com a família celebrando a Páscoa. Mas o que é, pastor? O que é esse alimento? É isso que você está fazendo aqui agora. Você está se alimentando da palavra de Jesus. Jesus, ele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele diz isso, porque isso estava se concretizando, toda aquela simbologia do Velho Testamento, que nós ia sobreviver de comer o Cordeiro de Deus, se alimentar da sua palavra. É por isso que ele se colocou como um alimento. Ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele estava dizendo para vocês se alimentar, não só vocês e toda a sua família. Você sabia que você está sozinho hoje aqui talvez, mas você sabia que existe uma profecia, existe uma direção, um plano de Deus, de ser toda a sua família? Ele está dizendo assim para você se alimentar, você e toda a sua família. Pela fé, você está se alimentando aqui, e a sua família também está sendo atingida por isso. Está recebendo esse alimento. É por isso que Jesus disse assim, que a palavra de Deus diz assim: aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, tu e sua casa. Vocês lembram que sempre eu gosto de falar que quando Deus nos escolhe, Ele não só apenas nos escolheu, Ele escolhe nós e a nossa família, porque o nosso Deus é um Deus de família. Ele poderia muito bem dizer assim: olha, vocês comem o carneiro aí. Não, ele disse assim: olha, aí vocês celebram a Páscoa com esse carneiro, você e sua família. A gente começa a entender toda uma simbologia do Velho Testamento se concretizando no Novo Testamento, que é o famoso prenúncio, o famoso sombra do bens vindouro que a Bíblia fala, que o Velho Testamento era a sombra daquilo que tinha por vir. Então Jesus, ele tinha que morrer. Isso está escrito lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 23, ele diz assim, olha a ordem de Deus, ele diz assim: molhe um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia, e passe o sangue nas virgas superiores, nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até amanhã. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre ela, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Aquele que for marcado com o sangue de Jesus, hoje, o Cordeiro de Deus, ele não permitirá que o destruidor destrua. Vocês estão me compreendendo? Deus não permitirá. É por isso que muitas das vezes a gente vê pessoas que passam um tempo na igreja e se afastam da igreja, e vai lá para a cachaçada de novo, vai lá para o piseiro de novo. Só que
com pouco tempo, quando ele não se ferra por lá, ele acaba voltando, porque o mundo não aceita mais. Aquele que já foi marcado pelo sangue de Jesus, o diabo pode até engolir, mas ele vai ter que vomitar. Ele vai ter que vomitar de volta. Se você tem alguém aqui que já aceitou Jesus e hoje está fora dos caminhos de Deus, lembre dessa palavra: o diabo vai ter que vomitar ele de volta, porque ele foi marcado pelo sangue do Cordeiro. A segunda pergunta agora: como podemos ter a certeza que Jesus ressuscitou? Na época não tinha rede social, mas tinha as testemunhas. Você sabia? Eu até desafio vocês a pesquisar na internet. Não existe um historiador sequer, nem os historiadores ateus, que nega a existência de Jesus. Nenhum deles nega. Os próprios historiadores ateus diz que tem provas contundentes de que Jesus morreu e ressuscitou e viveu entre nós. Até os historiadores ateus. Mas pastor, o pessoal diz que o soldado do Império Romano escondeu o corpo dele para dizer que ele subiu ao céu. Se existia uma pessoa, um povo que não queria que Jesus nunca fosse tido como mártir, como alguém que tinha subido ao céu, era o soldado romano. Jamais o soldado romano faria isso. Ah, mas os discípulos dele, pastor, pode ter escondido o corpo. Primeiro, escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Vamos dizer que poderia ter acontecido isso. Vamos dizer assim, né? Historicamente. Vocês acreditam que uma pessoa morreria por uma mentira? A Bíblia diz que todos os discípulos de Jesus morreram por Cristo. Pedro, ele foi bem enfático aqui em Atos 3,15. Pedro disse desse jeito assim: vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. A Bíblia diz que Pedro pregava com ousadia depois que viu que Cristo ressuscitou. A Bíblia diz que no dia ele foi morto e não negou Jesus, porque ele sabia que Jesus vivia. A Bíblia fala que o crucificar Pedro. Tem um livro chamado o Livro dos Hebreus, não é o livro aos Hebreus da Bíblia não, é o Livro dos Hebreus, escrito pelo Flávio Joséfo, um grande historiador dos anos 30 depois de Cristo. Ele viu tudo, ele andou com os discípulos, o historiador Flávio Joséfo. Que Pedro, quando estava na cruz assim, ó, para morrer, Pedro olhou para o soldado e disse assim: olha, eu não sou digno de morrer como o meu mestre, me bote de cabeça para baixo. Mataram Pedro de cabeça para baixo. Agora me diz uma coisa: se fosse uma mentira que Pedro tivesse inventado de Jesus, Pedro tinha coragem de morrer por essa mentira? Não existe. André morreu numa cruz parecendo um X, lá no território da África. O próprio Tomé, que foi preciso tocar nas feridas de Jesus para acreditar que Jesus tinha ressuscitado, morreu na Índia pregando o Evangelho. Uma estaca entrou no peito dele que varou do outro lado para ele negar Jesus. Ele não negou, porque ele sabia que Jesus vivia. Todos os discípulos morreram de uma forma drástica para não negar Jesus. O único que não morreu foi João, o mais novo, porque ele tinha Deus tinha um projeto para ele escrever o Apocalipse, mas ainda tentaram matar ele, jogaram ele dentro de uma bacia de óleo fervendo. Ele bateu o dente, parecendo um gato, bateu o dente e pulou fora, escapou. Depois ele foi preso e escreveu o Apocalipse. Eu era traficante de droga, eu era assaltante, eu era sanguinário, eu não tinha amor por nada, por ninguém.
tive um encontro com Jesus e a minha vida foi transformada. Tive um encontro com Jesus e me transformou no homem que eu sou hoje. Agora vem me dizer que ele não existe. Jesus vive, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história. Eu sou uma prova viva disso. Eu faço como os próprios discípulos de Jesus. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei, eu sinto ele, eu falo com ele, ele é meu amigo. Ele vive. E ele disse que ia preparar um lugar para nós. Depois que ele preparasse esse lugar, ele vinha buscar a sua igreja. E eu estou esperando isso. A Bíblia diz em Tessalonicenses que os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão. Depois nós que estiver vivo, juntamente com aqueles que ressuscitaram, vamos encontrar o Senhor nas nuvens. A Bíblia diz que aí estaremos para sempre com o Senhor. Agora o mais importante, Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, foi preparar um lugar para nós. A última pergunta: qual deve ser a nossa resposta diante de tudo isso? Vamos pegar uma referência aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, do 14 ao 15. 2 Coríntios, capítulo 5, do 14 ao 15. É um relato de Paulo. Olha o que é que Paulo fala. 2 Coríntios, capítulo 5, do 14 ao 15. Olha o que é que Paulo fala. Para responder essa nossa pergunta. Qual deve ser a nossa resposta diante disso tudo? Paulo, ele fala assim. 2 Coríntios, capítulo 5, do 14 ao 15, ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele estava falando assim, Jesus morreu por todos, logo depois toda a natureza pecaminosa morreu com eles, todos morreram. Depois pela fé nós ressuscita com Cristo. E ele continua dizendo: ele morreu por todos, para que aquele que vive já não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Qual é o meu papel? Qual é o seu papel nessa história toda? Como nós devemos responder isso? Vivendo agora para Cristo. Nós devemos viver para Cristo. Como assim, pastor? Ser um cristão aonde nós estamos trabalhando. Ser um cristão autêntico lá onde nós estamos estudando. Não negociamos a nossa fé e os nossos princípios. Não negociar a nossa fé e os nossos princípios. Isso é viver para Cristo. Tudo que nós fizer, que nós viemos fazer para as pessoas dizer assim: meu Deus, como Cristo mudou a vida desse homem, para que o nome de Jesus seja glorificado através da nossa vida. Que é para as pessoas olhar para nós e dizer assim: para mim ser um crente, eu quero ser que nem aquele homem, ou que não. Aí, não, se for para mim ser um crente, eu quero ser que nem aquela mulher. O nome de Jesus está sendo glorificado na tua vida e você está vivendo para Cristo. A Bíblia diz que tudo que façais, que nós viemos fazer para a glória de Deus. Seja lá o nosso trabalho, seja lá a nossa faculdade, seja lá os nossos estudos, seja lá as nossas atitudes, seja lá o nosso caminhar. Tudo que nós viemos fazer, que nós viemos fazer para a glória de Deus. Isso é viver para Cristo. É ter princípios inegociáveis. Não é qualquer intelectual que vai tirar o nosso foco. Não é qualquer intelectual que vai fazer nós negociar os nossos princípios.
não é sabedoria humana que vai fazer nós querer atualizar a Bíblia. Nós vamos ser cristãos autênticos e viver para a glória dele. E onde nós for, nós vamos sempre encontrar brecha para falar do amor de Jesus. Isso é viver para Cristo. Aonde você for, sempre você encontra uma brechinha para falar do amor de Jesus. Isso é viver para Cristo. Irmãos, uma parada de ônibus. Irmão, tá quente o tempo hoje, né? Irmão, tá quente o tempo. Bastante quente, né? Por isso que a Bíblia diz que no final dos tempos, né? O tempo ia mudar, né? Jesus disse que aí você já entra. É nós não se envergonhar do Evangelho. É nós não ter vergonha dele. Isso é viver para Cristo. É nós ter a nossa vida de comunhão com Deus e de leitura da palavra, levar isso a sério na nossa vida, largar a preguiça. Às vezes nós passamos o dia todinho trabalhando de sol a sol, para os nossos próprios interesses, mas quando é para ter um momento de oração com Deus, para ter um momento de leitura da palavra, a gente faz corpo mole. E muitas das vezes no conforto da nossa casa. Às vezes para vir para um culto como esse, para tirar as nossas dúvidas, para nós aprender mais acerca de Jesus, a gente faz corpo mole e prefere ficar em casa muitas das vezes. Isso não é viver para Cristo. Nós temos que dar uma resposta exata para o nosso Jesus. Dizer: Jesus, a minha vida pertence a Ti, o Senhor realmente é o Senhor da minha vida. Eu não sou mais Senhor da minha vida, eu pertenço a Ti. Isso é viver para Cristo. Que cada um de nós possamos, a partir de hoje, a ter uma vida mais devota, a viver mais para Ele. E outra coisa, todo cristão deve viver para propagar o seu evangelho. A minha resposta deve ser entregar a minha vida totalmente a Ele. Ele diz assim, a justiça dele, ele vai tornar justo. Ele diz aqui em Romanos 3:22, ele diz, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que crêem, não há distinção, é todos que creem em Jesus. Jesus justifica e torna Senhor. Escute, irmãos, é tanto escândalo. Eu não gosto de procurar forçar a internet em busca de escândalo, não. Eu gosto de forçar coisa boa. Mas é tanto escândalo, é tanta coisa. E que se você não tiver afirmado e vivendo para Cristo, você vai se embananar no meio da sua caminhada. Você vai se enganar, você vai desanimar da igreja, você vai desanimar do evangelho. Então é preciso você entender, a sua vida agora é para Cristo.